Tá? Nós vamos abrir nossas Bíblias, Efésios, capítulo de número 6. Estamos chegando no início do último capítulo, Efésios 6, versículos de 1 a 4. Mantenha sua Bíblia aberta. Compartilhe com alguém que estiver próximo, que não tiver Bíblia. Efésios 6, de 1, versículo 1 até o versículo de número 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, no texto anterior que nós vimos nas últimas 2 semanas, nós vimos o papel do homem e da mulher na família. O papel do homem como líder, a mulher como a auxiliadora, com base na criação, em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher. E o papel do homem e da mulher é comparado no texto anterior e nas 2 últimas mensagens em cima do mesmo texto, comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo, cabeça da igreja, o marido, cabeça da família, a igreja como aquela que submete a Cristo. E aí nós vimos lá, se você não viu, basta acessar lá o canal da igreja e ver as outras 2 mensagens. Agora nós passamos para um novo relacionamento. Nós vimos no final no meio do capítulo 5, a partir do versículo 21, que Paulo fala que quando você se enche do Espírito, você vai ter submissão. E aí ele vai mostrar o casamento, ele mostra isso. Depois, agora ele vai mostrar sobre a questão da família, não marido e esposa, mas pais e filhos. E depois ele vai mostrar patrões e empregados, ou servos e senhores, que ele vai mostrar a partir do versículo 5, que nós veremos mais na frente. Agora que nós passamos por esse relacionamento dos pais com os filhos, e infelizmente nós tendemos a humanizar este relacionamento familiar. O que é humanizar isso? Nós tendemos a achar que eu crio o meu filho. Os pais tendem a achar que criam seus filhos conforme aprenderam com seus pais, conforme aprenderam com suas mães. E, além disso, a psicologia moderna, ela deturpou completamente esse relacionamento que deve ser baseado no relacionamento de Deus, Pai, com os filhos adotados. No texto anterior, a base é Cristo e a igreja. Aqui nós tendemos a achar que não tem base. Mas se você pegar o texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4, você vai entender de forma muito clara que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de pai com filho, ao ponto dele dizer, assim como os pais terrenos disciplinam seus filhos, Deus Pai disciplina os seus filhos. Então, como adotados que somos, nós somos adotados por Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Deus nos trata como filhos. E o modelo de pai que nós temos não é o nosso pai, mas o modelo de pai que temos é Deus. E esse texto
que hoje nós veremos, ele vai nos mostrar esse papel dos pais na família. E nós vamos deixar o papel dos filhos para a semana que vem. Porque não dá para falar dos pais e dos filhos hoje. Nós vamos falar somente dos pais. E aqueles que são filhos, eu quero que, se você ainda não é pai ou não é mãe, eu quero que você preste bem atenção para que você talvez entenda aonde seu pai e a sua mãe estão acertando ou estão errando. Vamos lá. O texto ele começa de forma muito, parece que o texto é direcionado aos filhos, né? Você lê assim de supetão, se dá a entender que parece que o texto é direcionado aos filhos, quando ele diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então eles viram, o texto vira e diz: filhos, obedecei aos pais. Então o texto se refere aos filhos, não é bem assim não. Na verdade, o texto começa com essa ordem dada aos filhos, e que nós não vamos tratar deles hoje, né, como já disse, e depois passa a ordem dada aos pais. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que se existe uma determinação de obediência a uma parte, como está escrito, existe uma ordem: filhos, obedecei aos seus pais. Se existe uma ordem de obediência para alguém, existe também uma ordem para que alguém dê ordem. Se o filho tem que obedecer o pai, o princípio é que o pai vai dar ordem para o filho. Porque se o pai não der ordem para o filho, ele vai obedecer o quê? Ele vai obedecer o quê? Então, quando você pega o texto e acha que o texto está se referindo aos filhos, o texto diz que o filho tem que obedecer o pai. Se o filho tem que obedecer o pai, e se você linkar o texto ao texto de Hebreus, que diz que os pais disciplinam os filhos, assim como Deus disciplina os seus filhos, por isso nós não somos bastardos, é o que diz o texto de Hebreus, você vai entender que para o filho ter obediência, a primeira coisa que tem que haver é uma ordem. Alguém tem que dar ordem. Como que eu vou obedecer a alguém se essa pessoa não me dá ordem? Se ela não me lidera? E aí, meus irmãos, a base de relação dos pais com os filhos parte exatamente dessa relação de Deus com seus filhos adotados. Então, a base de relação que tem que haver entre pais e filhos é a mesma base, o mesmo padrão que tem entre Deus e seus filhos adotados. E aqui eu quero ressaltar alguma coisa. Como nós vimos no texto anterior, o papel do pai é um, o papel da mãe é outro. Mas o texto não separa mãe e pai. O texto diz pais. Nós sabemos, conforme o texto anterior, que a responsabilidade maior no seu lar, na liderança do lar, cabe ao homem. Mas isso não isenta a mulher de dizer: não, isso é a responsabilidade do meu marido. Não é isso que o texto diz. O texto diz que os pais, ou seja, tem uma participação como auxiliadora da mãe na educação desse filho. E aí, meus irmãos, eu quero primeiro colocar aqui algumas coisas relacionadas com esse padrão de Deus para conosco, os filhos adotados. Deus ama seus filhos. É o que nós encontramos no texto de Hebreus. Deus ama os seus filhos. E nós encontramos isso na Bíblia toda, porque a obra da redenção é exatamente por causa do amor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, o amor de Deus por nós não tem discussão. Então Deus nos ama ao ponto de dar a própria vida por nós. Então quando você pensa em pai, você não pode pensar no seu pai, que muitos de nós fazemos assim: eu vou criar o meu filho como meu pai me criou. Grande burrice sua, vai me perdoar. Porque você pegar como padrão um pai humano, e principalmente se foi um pai que não era crente, aí você piorou mais a situação. O padrão que um homem tem que ter para ser pai de um menino ou de uma menina, o padrão é a paternidade de Deus. Eu tenho que olhar para Deus e eu tenho que ser pai como Deus é meu pai. A minha pergunta não é como o meu pai me criou. E aí a primeira coisa é que Deus ama os seus filhos e como pai os mantém sob domínio e guarda. Você repare bem uma coisa: o Deus mantém os seus filhos sob domínio e guarda. Nós estamos aqui tratando da providência. Deus ele não pegou, nos adotou e nos soltou no mundo como se nós não fôssemos nada. Ele domina os seus filhos. Então o nosso Pai Celeste, ele não simplesmente deixa o filho para lá como se o filho fosse independente, como se o filho não fosse nada. Ele domina e guarda os seus filhos. Isso é um aspecto da paternidade divina. Uma outra questão que nós encontramos na Bíblia é que Deus, como Pai, disciplina os filhos que ama. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Você pode ler. E lá ele faz uma comparação que ele chega a dizer: até o pai terreno, que faz as coisas até sem saber muito como fazer. Em outras palavras, aqui parafraseando o texto, é isso que está lá. O Pai Celestial, muito mais, ele vai disciplinar os filhos que ama. Porque os filhos que não são disciplinados, eles não são filhos, eles são bastardos. Meus irmãos, preste atenção. Se Deus, como Pai, não te disciplinar como filho, você não é filho. Você é bastardo. Se você vive uma vida descontrolada diante de Deus, se você vive uma vida de qualquer maneira diante de Deus, você não é filho. Você não foi adotado. Porque Deus Pai, Ele disciplina os filhos por amor. E aqui nós enfrentamos um problema muito sério, porque nós enfrentamos uma psicologia moderna que diz que disciplina é mal para a criança. E que vai de confronto completamente com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos desde a tenra idade. Salomão diz que ele era disciplinado pelo seu pai desde a tenra idade. Como pai, nosso Deus também admoesta com base na sua palavra. A admoestação de Deus vem sobre nós. Ele nos orienta, Ele usa a palavra dEle para nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Ele nos admoesta com a sua palavra. Deus, como Pai, também mantém uma estrutura de ordem dentro da sua família. Nós vamos ver isso claramente. Nós vimos que nós fomos no capítulo 2, nós vimos a expressão que judeus e gentios agora foram juntados como família de Deus, e Deus estabelece dentro dessa família dele uma questão de ordem. Ele estabelece pastores, ele estabelece líderes, ele estabelece pessoas para colocar ordem na sua família.
E Ele põe ordem na sua família. Toda vez que você está ou numa igreja visível, aonde as coisas são desordenadas, você pode saber, tem um problema. E sério, porque Deus é tremendamente ordeiro. Você vê isso quando você vê a criação. Deus criou todas as coisas de forma muito organizada. Você vê isso quando você lê o livro de Números. O povo foi guiado durante 40 anos no deserto e lá tinha os momentos certos de cada tribo parar, de cada tribo sair. Havia uma ordem. Se você quiser ler o livro de Números, leia o livro de Números com a seguinte pergunta: Deus é um Deus organizado? Que você vai ver tremendamente um Deus organizado. Então, o Deus Pai, Ele é organizado. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Que, primeiro, é que os pais sem Cristo, preste atenção, os pais sem Cristo não têm uma base de instrução para criar os seus filhos. Se o nosso padrão de criação é a forma com que Deus lida comigo e pai, quem não tem Cristo não tem Deus como pai. Vocês lembram de Jesus, quando os fariseus perguntaram a Jesus, Deus é nosso pai, o que Jesus disse para eles? Satanás é o pai de vocês. Deus é o pai de vocês, Satanás é o pai de vocês. Isso é bíblico. Ou seja, Deus, Ele é o padrão. Se Ele é o padrão, quem não está debaixo da vontade de Deus, aquele que não é cristão, ele não tem os princípios para a instrução de família. Então você não pode pegar como padrão para a sua família, famílias não crentes. Famílias que não têm como base a palavra de Deus. Mesmo que seja o seu pai, o seu avô, sua avó, sua mãe, não importa. Você não pode pegar. Por quê? Porque não estão debaixo do patriarcado divino. Não são filhos. A outra questão que nós temos que ver é que os pais cristãos, estes têm como base a palavra de Deus e o Deus como pai. Então, a única maneira de se criar filhos dentro da vontade de Deus é ser filho de Deus. Daí, meus irmãos, nós temos que partir para umas coisas bem práticas. A primeira delas é que existe erros decorrentes da expressão não provoquei os vossos filhos a ira. Preste bem atenção, o versículo 4, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Essa expressão não provoqueis os vossos filhos a ira, ela traz algumas questões que nós precisamos de trabalhar na nossa vida. Primeira delas, ela traz o problema da negligência. Para não provocar o meu filho a ira, eu sou negligente naquilo que Deus estabeleceu que eu fizesse. Que eu colocasse ordem na minha casa, que eu cuidasse do meu filho, que eu amasse o meu filho. Então, o que o texto nos mostra, não é que quando você vai provocar o seu filho a ira, você vai deixar ele solto. Ele deve fazer o que ele quer. Uma outra questão aqui é a falta de cuidado da mente e das emoções dos nossos filhos. Nós estamos vivendo a profecia de Paulo em 2 Timóteo. Nos últimos tempos nós teríamos pessoas difíceis. Os filhos vão ser desobedientes aos pais, serão caluniadores, serão blasfemos, serão isso, serão aquilo. Se você ler 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, você vai encontrar palavras terríveis. Por quê?
Exatamente porque dentro da família, a falta de cuidado da mente e das emoções dos nossos filhos. A criança, ela não é cuidada mentalmente, por isso ele diz aqui que tem que haver disciplina e tem que haver admoestação. Sem a disciplina e sem a admoestação, meus irmãos, não tem como. Falta de cuidado do corpo daqueles que são e serão a imagem de Deus. Pais e mães vestem filhas e filhos para o mundo. Pega uma menina de 8, 9, 10 anos e emboneca ela como uma atriz de televisão, como um youtuber, e esquece que aquela criança é, antes de tudo, ela é a imagem de Deus. E o que é pior, os filhos não são para o prazer dos pais. Pai nenhum tem filho para o seu prazer. A Bíblia diz no Salmo 127, eles são heranças do Senhor. Os pais existem para os filhos, para ajudar os filhos a se formarem como homens e mulheres de Deus. Não é o filho que vive para a alegria do pai. Ah, o meu filho me dá tanta alegria. Você disciplina ele? Ah, o meu filho, ele só faz uma pirracinha de vez em quando. Ah, a minha filha, ela quer passar um batonzinho bem vermelhinho, para ficar igual a não sei quem. Ah, o meu filho quer fazer tatuagem, o meu filho quer colocar um brinco, e por aí afora vai um monte de coisa que procede do mundo, e que nós precisamos entender que nós não temos filhos para nos dar alegria, e nem deixá-los do jeito que o mundo quer. Nós temos filhos para prepará-los emocionalmente, discipliná-los e colocá-los no caminho do Senhor. É para isso que nós temos filhos. E aí, encontramos um monte de homem frouxo, desculpa a expressão, mas no sentido de fraco, que não põe ordem na sua casa. Meus irmãos, há uma falta de visão quanto ao propósito dos filhos. Os filhos existem não para o prazer dos pais, mas os pais existem para ajudar os filhos a se tornarem posse de sua personalidade diante de Deus. Eles têm que ter uma personalidade diante de Deus. E para isso, o pai precisa de mostrar para o filho que ele é filho de Deus. Esse é o grande problema. A mãe tem que mostrar para o filho que ela é filha de Deus. E às vezes nós fazemos o quê? Nós colocamos o filho, muitas vezes o homem não tem pulso, e vira para a mulher e diz assim: olha o que o seu filho está fazendo, com coisa que o filho não é dele. Seja homem, meu irmão. Seja homem, quem põe ordem na sua casa é você. Quem dá o exemplo para um menino ser homem é você. Se você está dizendo para a mãe assim, e o filho está escutando, né? É lá seu filho. Ele vai fazer a mesma coisa que o filho dele. Ele vai fazer a mesma coisa que o filho dele. Ele vai largar o filho dele para lá. A mãe só deve assumir o papel de disciplina e de orientação quando o pai não está presente. Se o pai for, uma profissão aí, vamos pegar uma profissão aí que o pai não fica em casa, caminhoneiro. O cara sai no dia 1º, volta no dia 15, dia 20. A mãe tem que saber o que está fazendo. Ah, não, espera seu pai chegar para ver o que ele vai fazer. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Você é auxiliadora? E aí, meus irmãos, nós ficamos numa situação complicada. Porque nós não entendemos que os nossos filhos são herança do Senhor. Aí depois que eles crescem,
fazem 18 anos, aí um vira, sei lá, vai ser traficante, o outro vai fazer não sei o quê, o outro vai para outros lados. Ah, Deus, igreja, ore pelo meu filho. A igreja vem e fala assim, não vou orar não. Vou orar não, porque você está colhendo aquilo que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Aí a moça casa, ou não casa, daqui a pouco é mãe solteira, daqui a pouco tem filho com outro, daqui a pouco vai virando aquela bagunça. Por quê? Porque pai e mãe não obedeceram esse texto. São apenas 3, 4 versículos. E ele vai dizer, pai, não provoque a ira do seu filho. Sabe quando nós provocamos a ira do nosso filho? Quando nós não fazemos o que segue, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é criar o filho do jeito que seu pai te criou, não é criar o filho do jeito que a sua mãe te criou, mas é criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor. O que a palavra traz? As duas palavras trazem exatamente a questão emocional e a formação de personalidade. Se o pai e a mãe não agem assim, a disciplina, meus irmãos, ela tem por objetivo a formação da vontade. E a admoestação é o desenvolvimento da mente por meio do ensino. Por isso, nós pais, quando trazemos os filhos ao batismo, nós fazemos o quê? Prometemos que vamos ensiná-lo na palavra, que vamos discipliná-lo. Quando não há disciplina e não há admoestação, nós encontramos o que temos hoje, a troca de posição. Você chega em determinadas famílias, o que é que você encontra? Quem manda na casa? O menino. Eu estava num shopping em Belo Horizonte, lembro disso direitinho, na porta de uma loja de calçado. E tinha uma mãe, mais um pai, um casal, passando com uma menina, uma menininha. Ela devia ter uns 3 ou 4 anos. Eu não sei o que aconteceu, mas essa menina deitou no chão. E pensa numa bagunça. E ela gritava, esperneava, o pai assim, filhinha, a mãe, filhinha, aí veio a vendedora de sapato, veio a gerente da loja, veio o segurança, ficou aquele monte de gente, com aquela rainhazinha, deitadinha no chão, esperneando. Eu passei, olhei e falei, vou embora, porque se fosse meu filho, entrava na cinta ali mesmo. Aí eles iam me prender. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, criança é criança. Criança, se soubesse definir, decidir as coisas, olha, pega um menino aí de 5 anos e coloca ele lá no presidente do país, olha. Pega uma menina aí de, sei lá, de 5, 6 anos e põe presidente da Petrobras. Pois os grandes cargos de direção, de empresa, de país, normalmente estão sendo ocupados por homens acima de 45, porque precisa de ter sabedoria, experiência. Aí dentro de uma casa que é a base de formação do lar, quem manda? O menino ou a menina. Vão sair para o shopping, a menina chega de frente para o guarda-roupa. Mãe, eu quero ir com essa roupa aqui. Minha filha, mas não é a roupa do shopping. Daí a pouco sai a mãe com a menina vestida daquele jeito, o pai vê aquela coisa e vira assim, mas fulana, como é que você colocou? Ela quis. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Ela não quis nada não. Volta lá e tira essa roupa, põe a roupa direito. Volta lá e tira isso. Quem estabelece isso é os pais. Mas aí fica a mãe. Mas a Bíblia diz, não provoqueis a ira aos seus filhos. Mas a Bíblia diz
criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E lembre-se, o seu pai, e não estou te falando do seu pai genético, estou te falando do seu verdadeiro pai. Treta com ele para ver se ele não te cobre no couro. Treta. Ele diz, brinca com ele. Já perguntaram ali, o que é treta? Tretar é brincar. Trate Deus de qualquer maneira. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. 3 pedaços de versículo que você pode fazer um para a sua vida. Nosso Pai, Ele não é Deus de brincadeira. Ele não é Deus de brincadeira. E nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender isso. E aí, meus irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: cuidado com a complacência. Cuidado. A complacência, se você for pegar a definição da palavra, diz o seguinte: disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outrem, com a intenção de ser-lhe agradável. Cuidado com a complacência. Nós não podemos ser complacentes. Nós não podemos ter juízes complacentes. Nós não podemos ter autoridades complacentes. Nós não podemos ter líderes religiosos complacentes. Nós não podemos ter pais complacentes, porque o nosso Deus, Ele não age de forma habitual para corresponder com os seus gostos, com os seus desejos para te agradar. Não, nosso Deus não faz isso. O nosso Deus age de forma que tem que ser, do jeito que Ele determinou na sua palavra. E eu quero terminar repetindo a profecia de Paulo, no capítulo 2, no segundo livro da carta dele a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 9, quando ele vai dizer: nos últimos dias teríamos dias difíceis. Pais e mães que não disciplinam seus filhos, não criam seus filhos na admoestação do Senhor. Pais e mães que tratam os filhos como se os filhos fossem simplesmente brincadeira, e isso não pode ser feito. Por fim, quero dizer o seguinte: qual a avaliação que você faz como pai? Atenção aqui. Qual a avaliação que você faz como pai? Como é que você está criando seu filho? Como é que você está criando a sua filha? Qual a sua avaliação como pai? Se você ainda não tem filho, se pergunte, como você será como pai? Se você é filho e tem pai e mãe, pergunte-se, meu pai e minha mãe têm sido pais e mães conforme a palavra de Deus? Se não for, chama e fala assim aqui: olha, quero falar um negócio com vocês dois. Vocês estão muito fora da Bíblia. E Deus tenha misericórdia da vida de vocês. E ore por eles, porque eles precisam de oração. E eu quero finalmente dizer o seguinte: peçam perdão ao Senhor pela negligência com aqueles que são dele. Negligência com aqueles que são dele, porque o seu filho não é seu. Ele vai ficar com você durante um tempo. E aqueles que têm filhos aí bem novinhos, saibam de uma coisa: eles crescem muito rápido e vão embora. Você vai terminar a sua vida conforme você começou. Você e a sua esposa. E mais ninguém. Quando muito, um cachorro ou um gato. Mais ninguém. Porque o seu filho e a sua filha não são seus, são do Senhor. Então, cuidado como você os cria.
Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, é muito difícil para nós, ó Deus, enfrentarmos e meditarmos e refletirmos na Tua Palavra. A Tua Palavra, ela realmente é difícil, porque ela é a verdade e nós muitas vezes somos confrontados com coisas nesta vida que estão muito longe da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós como igreja. Ensina-nos, ó Deus, a ser pais, conforme o Senhor é nosso Pai. Que nós não tenhamos medo de fazer aquilo que a Tua Palavra nos determina, que possamos temer mais ao Senhor do que qualquer outra coisa nesta vida. Que possamos, ó Pai, criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, porque é a Tua Palavra. Que nós não venhamos, ó Pai, nunca a negligenciar isso, porque o custo da nossa negligência é muito alto, meu Deus, porque às vezes nós vemos de forma clara como que pais sofrem porque negligenciaram aquilo que a Tua Palavra diz. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de nós, leva-nos para os nossos lares, para refletirmos sobre tudo isso e realmente aplique na nossa vida esta palavra. E nos abençoe com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.